como que é que funciona aqui? Deixa só para não ficar perdido. Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao segundo grupo de estudo. Hoje nós estamos aqui com a psicóloga do SEREST, que saúde do trabalhador, e nós daremos, então, continuidade agora focando no tema de saúde mental do trabalhador do sistema único de saúde. Então, sintam-se à vontade para fazer questões, perguntas, questionamentos ao longo da fala da Elisa e também no final. Pode ser tanto via chat, quanto vocês visualizam aí também usando o áudio, né? Para que a gente faça o mesmo forma de diálogo. Então, Elisa, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Ok. Então, estamos agradecendo aqui a presença da Elise com a gente, né? E dando prosseguimento ao nosso grupo de estudos, agora com foco na saúde mental dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde. A Elise é psicóloga do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador e se dispôs gentilmente a estar conosco aqui compartilhando seu conhecimento nessa manhã. Muito obrigada, Elise, é com você. Muito obrigada, né, professora Lívia, a todos vocês que estão aqui hoje, né, representando o PET GAT3. E eu quero começar, pessoal, falando para vocês um pouquinho, né, do que é o SEREST, né, de onde que eu venho, né, e por que a gente traz essa abordagem da saúde do trabalhador para pensar a saúde mental no trabalho. Bom, vamos testar aqui só esse aparelho, os operários, né, da cima do aparelho. Então, dentro do SEREST, né, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, do Estado de Goiás, a gente está aqui, esse organograma, né? Muitas pessoas não conhecem, eu sei que para vocês pode ser já assunto repetido, mas eu preciso situar um pouquinho. E aí, à medida que vocês também tiverem perguntas, fiquem à vontade para interromper e ao final também a gente volta a conversar mais. Então, eu sou psicóloga, né, efetiva da Secretaria Estadual de Saúde, já tem mais de 10 anos que eu trabalho ali no SEREST, que é localizado dentro da SUVISA, Superintendência de Vigilância em Saúde. E dentro dessa superintendência, a gente tem a Gerência de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador. Nessa gerência, a gente tem 2 coordenações, e as 2 coordenações, trabalhando essencialmente com a saúde do trabalhador, se pautam na Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que foi lançada em 2012, e depois, né, pouco tempo depois, o Estado vai e faz a sua política estadual de saúde do trabalhador. Então, acho que tem um princípio, uma diretriz, né, que está presente nessa política, que está no nome do grupo de vocês, que eu acho importante ressaltar, que é a equidade, que é justamente um princípio e uma diretriz. Então, por mais assim que as informações, né, que o professor Jovino me passou sobre o trabalho que vocês vêm realizando, né, começando a estudar sobre essas questões da violência, então eu venho aqui querer trazer para vocês um pouco do nosso referencial teórico. Não vou entrar em nenhum deles, só para vocês terem uma noção de qual chão epistemológico a gente fala, né? Então, dentro das ciências da saúde, a gente tem um trabalho de interdisciplinariedade da psicologia, com a sociologia, com o direito, com a psicanálise, né? E o campo da saúde mental relacionado ao trabalho, né, ele se sustenta em todas essas ciências. Bom, então nós temos a abordagem sócio-histórica da psicologia social do trabalho, que já é uma ramificação, uma espécie de especificidade dentro da psicologia do trabalho, e a psicodinâmica do trabalho, né, que vem lá da França, do Christophe Dejoux, e a clínica psicanalítica do trabalho, que é o modo como a gente trabalha no SEREST com o apoio matricial que nós realizamos aos demais SERESTs. Então, como eu falei para vocês, né, eu estou no SEREST estadual de saúde, e o SEREST estadual, ele dá suporte técnico para todos os outros SERESTs do estado, os SERESTs regionais, o SEREST municipal,
né? Agora, recentemente, Goiânia se transformou num Sereste municipal, atendendo apenas a Grande Goiânia, e os demais Serestes têm as suas regiões, as suas áreas de abrangência, de modo que a gente tem todos os municípios do estado ligados a algum Sereste. Existe aí uma perspectiva de criação de outros Serestes, mas estamos aguardando ainda o Ministério da Saúde lançar suas portarias e isso seguir. Mas a tendência é a gente fortalecer essa rede nacional de saúde do trabalhador, que é a RENAST. O Sereste, então, está dentro dessa perspectiva. Bom, eu vou trazer um slide aqui, que tem muitas informações, mas, de certa maneira, é um assunto muito presente e quase que repetitivo em qualquer contexto, né? Infelizmente, em qualquer área, que é o contexto de trabalho contemporâneo. Como que a gente tem vivido as relações de dominação e submissão. Então, o que a gente tem, né, esse primeiro dado que eu trago aqui para vocês sobre os trabalhadores com o TMRT. Então, esse TMRT é a sigla para transtornos mentais relacionados ao trabalho, que é um dos 9 agravos de saúde do trabalhador. Né? Eu não citei todos eles aqui, mas vocês podem ter uma noção geral. O câncer relacionado ao trabalho, dermatose ocupacional, acidente de trabalho, acidente com material biológico, pneumoconiose, Ler-Dort, enfim, são vários agravos que compõem, né, esses agravos que precisam ser notificados compulsoriamente no serviço de saúde e o transtorno mental relacionado ao trabalho. Então, para dizer desse dado, né, começar a tentar entrar um pouco mais nesse recorte de falar do servidor público, né, do servidor do Sistema Único de Saúde, que ainda tem uma especificidade maior ainda, né, eu vim trazer esse dado de um painel que nós criamos baseado nessa ficha de notificação que nós criamos há pouco tempo, né? Já está disponível no nosso site da saúde. Lá no final eu deixo o caminho para quem se interessar e quiser acompanhar de forma mais próxima esses dados epidemiológicos e dizer que saber desses dados é muito importante para que a gente possa construir e fortalecer a nossa política pública de saúde mental. Então, se por porcentagem nós temos ali 44% dos trabalhadores com TMRT em Goiás hoje, essa porcentagem corresponde a apenas 72 casos. Então, de fato, é uma abrangência, um número muito reduzido, porque a gente pega aí de 2014 até 2023. Então, essa série histórica, né, ela de praticamente 10 anos, e verificar que a gente tem apenas 72 casos notificados, demonstra uma subnotificação muito grande. Então, a gente tem, de fato, determinadas mediações psicossociais que influenciam no processo de notificação. Ou seja, falar de saúde mental, dizer que você está numa condição vulnerável, assumir isso e ainda notificar esse agravo, ele traz um problema diferente dos demais agravos, né? Porque é aquela coisa, poxa, associar uma condição de saúde mental à loucura, né? A algo extremado, de que não deveria ser assim, não posso me reconhecer como vulnerável psiquicamente. Então, todos esses estereótipos, né, ainda estão muito presentes. E também, em função disso, a gente enfrenta um problema grande nesse processo de notificação, para que a gente possa, então, fortalecer a política. Então, como a gente não tem uma especificidade de locais, exatamente, a gente teria que puxar ficha por ficha, a gente sabe dizer que esses 44% são dos servidores públicos estatutários. E na nossa análise de situação de saúde, a gente hipotetiza que essa maior quantidade de pessoas que notificam em saúde mental, vamos dizer assim, são pessoas que têm uma certa estabilidade no trabalho. Ou seja, a questão do vínculo é muito importante. Então, ao se fazer uma notificação, é importante que a gente não só se preocupe com a ocupação, que é um campo muito precioso para nós, mas também pensar o vínculo, porque a maior quantidade de notificações são, de fato, os servidores públicos estatutários. Ou seja, ele se sente um pouco menos desconfortável para ir lá e dizer realmente tem um transtorno mental relacionado ao trabalho. E assim, não vou entrar muito na questão
do transtorno mental para tentar trazer a parte do assédio moral no trabalho para atender a demanda do assunto da violência, tá bom? Mas só para dizer que o transtorno mental relacionado ao trabalho, ele possui uma definição de caso que inclui sintomas que não necessariamente são apenas assídicos, né? A classificação internacional de doenças. Então, o choro fácil, aquele desconforto, doenças que são consideradas psicossomáticas. Então, existe uma série de sintomas e que não necessariamente, eu digo de novo, não são doenças, mas que nos acende uma luz, né? Nos põe em alerta para fazer a prevenção. Porque é isso, né? A gente quer, além do princípio da equidade e de todos aqueles outros, a gente quer trabalhar com precaução. Ou seja, não é esperar que o caso se agrave de tal maneira que a pessoa precise, né, fazer uma licença médica e se cuidar e tratar de sua saúde nesses moldes em que basicamente funcionam os serviços de perícia hoje, mas trabalhar com a prevenção. Ou seja, as pessoas começarem a suspeitar, tem alguma coisa errada acontecendo. Essa pessoa que sempre foi assídua, que sempre esteve presente, que sempre trabalhou articuladamente, está isolada, não está interessada nas coisas. Então, essa suspeita, nós todos podemos fazer. Esse próximo dado, né, já entrando aí um pouquinho, né, na questão das mulheres, né, e da questão da violência, eu trago essa frase da psicóloga Eliane Pintor. Aí eu aproveito para falar dela e dizer que ela representa também uma instituição, que é o Instituto Sete Sapiense. Ela está lá dentro do Departamento de Psicanálise, no núcleo de apoio, no núcleo de saúde mental e direitos humanos, que é o núcleo de Semente, que faz parte de um grupo, junto com a Universidade Federal aqui, né, com o pessoal da psicologia, a professora Leiliane Masson, que compõe um grupo de supervisão do nosso trabalho. Então, assim, fazer esse parênteses eu acho importante, porque ao se falar em saúde mental, né, o Freud tem uma citação que eu acho muito interessante. Ele vai dizer assim, bom, para se cuidar de uma criança, não basta apenas ser criança. Né? Ah, eu já fui criança, então eu posso cuidar de uma criança. Então, essa questão de uma formação, que tem o cuidado da formação teórica, da formação clínica, da experiência clínica, do suporte, da supervisão clínica, da sua própria análise pessoal, do seu próprio cuidado. Então, esses cuidados, eles compõem o nosso trabalho enquanto serviço, basicamente, de supervisão e apoio matricial. Então, a gente não sendo autossuficiente, apesar de ser referência, a gente também tem a supervisão dos nossos casos com outros parceiros. Então, acho que assim, pensou em saúde mental, né, é importante que a gente trabalhe um grupo mais ampliado para se fazer as discussões. Então, voltando à professora, né, Eliane Pintor, né, ela fez uma contribuição importante numa cartilha que se chama ABC da Violência contra a Mulher, do Ministério Público do Trabalho. E eu tirei essa frase de lá, né, que ela conta, então, por exemplo, que no ABC paulista, 54% das queixas de assédio moral são de mulheres. O estresse do trabalho, a cobrança das metas abusivas, gera um reflexo na violência doméstica. Então vejam que aqui, só com essa frase, a gente já começa a poder articular o fato de que o estresse no trabalho, ele não fica desacompanhado daquilo que acontece em casa. Por mais que são ambientes diferentes, né, o nosso psiquismo, né, ele não se rompe completamente. Ah, agora eu estou aqui no trabalho, agora eu estou aqui na minha casa. Sim, a gente tem papéis sociais, né, a gente se porta de maneira diferente em lugares diferentes. Mas a questão é, qualquer coisa que aconteça no ambiente de trabalho e qualquer um desses outros agravos que eu citei mais cedo, eles também vão trazer o seu peso para o desenvolvimento de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, um acidente pelo qual a pessoa passa, né, um câncer que ela desenvolve em função do trabalho, né, tudo aquilo que se passa com ela e que acomete o seu corpo psiquismo, de fato vai tocar neste agravo que é muito transversal, que é o de transtorno mental relacionado ao trabalho. Bom, então esses outros itens que eu fui listando aqui, vou passar muito rapidamente, porque como eu falei, infelizmente é um lugar comum. Pressão de horário, ritmo acelerado, medo de não cumprir as metas, ser demitido, né? Medo de acidente,
Ah, eu não posso me machucar, porque se eu me machucar, eu vou ser demitido. Então, tudo gira em torno também dessa fragilidade dos vínculos, né, e do modo como a exploração do trabalho funciona, né, na nossa sociedade contemporânea. Bom, a insegurança e a repressão interna, internalizadas pelos trabalhadores, ou seja, os nossos mecanismos de defesa, nossas estratégias de enfrentamento, elas vão sendo modeladas justamente pelo modo de organização do trabalho. Então, isso eu acho que é uma coisa importante da gente se lembrar. Porque para realizar, por exemplo, o nexo causal, né, do adoecimento com o contexto de trabalho, a gente tem que se lembrar sempre muito disso. Que às vezes o que a gente mais tem de patologizado é a organização do trabalho. E a gente tem, infelizmente, uma tendência muito forte de escutar os discursos voltados à individualização do problema. Ou seja, a culpa é do trabalhador, é dele que não foi forte o suficiente, não fez terapia, né? Não fez isso, não deu 3 pulinhos, não fez uma promessa. Enfim, são várias maneiras, né, que a gente percebe o discurso social tendendo a individualizar problemas que, na maior parte das vezes, a gente sabe muito bem, são problemas psicossociais. Bom, essas palavras, né, eu fui tirando do livro da professora Edith Pseman Silva, que também faz parte desse grupo que eu falei mais cedo, né, do grupo Semente, e que é um livro sobre desgaste mental do trabalho. Né? E o subtítulo do livro é O Direito de Ser Dono de Si. Então, acho que, de certa forma, né, isso também que a gente vai perdendo, né, inclusive no nosso tempo livre, que a gente acaba tendo que fazer curso, fazer outra coisa, trabalha fora do horário, né, pensa, não vou só ver essa mensagem aqui no aplicativo, então, mas amanhã eu resolvo. Mas você já viu, você já ocupou mentalmente o seu tempo, né, porque pensar também é um trabalho. Né? Então, acho que a gente tem que começar a perceber que o nosso corpo visível, ele também é acompanhado de um corpo memória. Então, essa dialética de como a gente funciona, ela está aqui presente nesse contexto nesse fundo teórico para a gente pensar toda a questão da saúde, tá bom? Então, essas repercussões psicossociais, psicossomáticas, enfim, diante do trabalho fragmentado, alienação imposta, dominação do corpo, novas formas de escravidão, como meio de produção da agricultura brasileira, por exemplo, são notícias que a gente tem muito frequente nas denúncias, né? A ideia de que deixa eu ficar com raiva produz mais, né? Quais são as maneiras de se mobilizar o trabalhador a trabalhar mais, a produzir mais, né? A questão do trabalho noturno, os ataques à dignidade, práticas constrangedoras, as descrenças dos trabalhadores das instituições de saúde e diante da medicina oficial. Então, cada um desses pontos, né, a gente poderia transcorrer longamente, né, mas eu trago, né, em forma de tópicos, realmente só para a gente contextualizar a questão do trabalho contemporâneo e pensarmos juntos aqui o que a gente pode, com quem a gente pode dar as mãos, vamos dizer assim, para avançar nas propostas de enfrentamento. Então, assim, eu não tive tempo de conversar um pouco mais aprofundadamente com o professor Jovino, mas acho que eu captei a ideia, né, de que envolve, sim, o grupo as preocupações com a ideia de gênero, de raça, porque é isso, a violência contra as mulheres, especialmente mulheres negras, tem uma outra história muito diferente, né, de outros grupos privilegiados. Então, eu trago aqui algumas referências para que vocês possam seguir depois. Não vou entrar também, porque a ideia é eu falar, como eu disse antes, a nossa nota técnica, que é um trabalho que nós fizemos sobre assédio moral. Bom, então, acho que todas essas questões que a gente está ligada nesse momento enquanto equidade presente na nossa política nacional de saúde, ela tá assim, chamando, ela está pedindo acesso às ações de serviços de saúde do trabalhador.
Então, esse ponto aqui eu acho fundamental, porque por mais que eu possa trazer contribuições aqui teóricas, né, tentar mostrar um pouco do resumo da nossa nota técnica, trouxe aqui o material também da professora Lívia, eu acho que talvez o mais importante que eu tenho visto ao longo desses lugares onde a gente vai falar sobre o tema, é de fato a gente poder entender que o Sereste, os Serestes, regional, municipal, eles têm um papel que é de atender o trabalhador, de escutar o que está se passando, né? Para que a gente possa fazer alguma coisa. Né? Então, encaminhar, fazer os devidos encaminhamentos, saber que o Sereste existe, né? Que ele faz parte do SUS, saber que então, né? Mas eu sou um servidor público, quero me beneficiar disso, eu posso? Sim, porque o conceito de trabalho, de trabalhador, ele envolve todos os vínculos. Então, são os que possuem carteira assinada, são os informais, são os servidores estatutários, são os aposentados, são os que estão trabalhando de maneira, como a gente diz hoje, uberizada. Então, quer dizer, é toda a gama de trabalhadores que estão aí, inclusive os desempregados. Então, acho que esse primeiro ponto, né, acho que os demais eu vou passar muito rapidamente, mas acho que essa questão da equidade, né, passa especialmente por essa questão do acesso às ações e aos serviços de saúde do trabalhador. Bom, aqui eu cito Lélia Gonzalez, Franz Fanon, Zidinha Batista Nogueira, Bel Hooks, todos nesse sentido de dizer que, olha, são pessoas que são especialistas, pessoas excelentes, com uma experiência incrível para poder se falar, né, da questão da raça, né, dessa questão de como que a gente pode avaliar a cultura brasileira e como que isso também comparece nos nossos locais de trabalho. Aqui eu vou falando algumas coisas, vocês vão ter acesso ao material. Então, acho que é justamente assim, trazer um direcionamento ou trazer as referências que nos acompanham para poder, se for o caso, em outro momento, a gente avançar nesse aspecto. Também a Neuza Santos, né? E Pereira e Souza. Está tudo lá no final, eu listei todas as referências, né? Para quem quiser estudar e entender um pouco mais sobre essa questão, né? Da consciência alienada, de como que esses sujeitos no trabalho vivem uma exploração que perpassa as questões de preconceito, né? De falta de inclusão, tudo isso que a gente já está habituados a ver. Então, eu já falei um pouco do Sereste, né, enquanto serviço do SUS, e então uma retaguarda técnica para o SUS. E aí a gente faz um pouco disso tudo, né? Prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde dos trabalhadores. Então, falou que é alguma coisa sobre isso, você tem que lembrar do Sereste. Acho que esse é um recado importante, né? Eu fiz referência aqui, né, uma citação do Freud mais cedo, né, porque a gente fez um documento em 2018 que são as diretrizes diagnósticas e terapêuticas para transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, acho que aqui também funciona um pouco como que um momento de apresentação, né, para vocês saberem o que a gente tem disponível de material, né, para depois vocês dizerem, olha, a nossa demanda é essa, como é que a gente pode, né, conversar. Então, esse é um documento de 78 páginas, né, que a gente fez e continua sempre atualizando à medida que uma legislação se atualiza, né, a definição de caso, por exemplo, né, a gente conta assim até com certo orgulho, porque antes de 2019 ela tinha uma restrição dizendo que era apenas transtorno de estresse pós-traumático. E aí a gente, né, questionou o Ministério da Saúde, mas como assim? Várias coisas podem acontecer em função da organização do trabalho, em função daquilo que acontece, né? Até se for pegar a CID, por mais que a gente tenha críticas à CID, tem muito mais coisa ali no F. E além do F, as circunstâncias socioeconômicas, psicossociais, tanta coisa envolvida, né? Burnout. Então, eles fizeram, né? A gente não tem certeza desse dado, mas a gente acredita que fizemos a nossa contribuição para que essa definição de caso fosse mudada. Então, a gente amplia dessa forma, né, o olhar para a saúde mental no trabalho, à medida que a gente entende que o transtorno mental não é só ficar traumatizado com o que aconteceu.
Não, muita coisa pode acontecer, porque cada pessoa tem um corpo psíquico. Por mais que a gente está no serviço público, que a gente fale, né, de uma universalidade, e que a gente fala, né, que precisando generalizar, falar de política pública, tem que usar epidemiologia, dados, etc., a gente não pode perder de vista a questão da singularidade. E por isso, né, que esse olhar, essa escuta, que tem como fundamento, como base a psicanálise, nos ajuda muito para ir além, né, daquilo que está visível, que está né, tá imediatamente visível. Então, a gente tem que ir além. Né? O que está por detrás disso? O que é aquilo que não foi dito, mas que está comparecendo no corpo? Então, com essa perspectiva, a gente criou esse documento, que é um documento pioneiro no país. Né? Nós pegamos alguns referenciais da Bahia, que tem um CERED também muito bem estruturado. Mas, de toda forma, o Ministério não tem, até o momento, uma referência para esse agravo. Né? Ela tem toda um cabedal aí de referências, né, para os demais agravos de saúde do trabalhador, e esse, né, ficava em falta. Então, foi à medida que eu fui convidada para estruturar esse serviço que a gente começou e fez um trabalho coletivo, né, com consulta pública, enfim, de maneira que hoje a gente tem essa referência que está aí desde 2018, publicado no nosso Diário Oficial do Estado. Então, a gente vê que esse próximo trabalho que eu vou entrar agora para falar para vocês, a nota técnica sobre assédio moral no trabalho, é um trabalho um pouco mais recente. Né? Nós tivemos a oportunidade de construí-lo durante o período da pandemia, teletrabalho, condições de trabalho muito mais interessantes, silenciosas, né? Pegando ali no próprio armário da biblioteca os livros de forma muito fácil. Então, assim, foi um trabalho muito interessante de se fazer, porque a nossa gerente nos solicitou na época, porque, em função da pandemia, né, muitos problemas vieram à flor da pele, vamos dizer assim. Né? E as pessoas podem perguntar, mas então foi por causa da pandemia. O que foi a pandemia? Né? Então, acho que é um exemplo, um evento sentinela, talvez, a gente poderia chamar assim, para pensar assim, a diagnóstica com A no final, diferente de diagnóstico, né? Estou falando assim porque o professor Christian Dunker utiliza essa expressão no livro dele, que faz parte da nossa referência, né, aqui da diretriz. Eu vou falar DDT, TMRT, daqui para frente, porque eu não fico muito comprido. Então, e a gente usa então isso porque a diagnóstica ela vai envolver também essa análise do contexto em que a gente está, né, e de muitas outras coisas que não o modelo biomédico predominante que a gente acaba tendo que utilizar para fazer os diagnósticos no momento, por exemplo, do nexo causal. Então, estou contextualizando para vocês para dizer como é complexo tudo isso e que, além da notificação de transtorno mental relacionado ao trabalho, nós temos também a notificação de violência, né, que é ligada a uma outra área, mas que a gente orienta também, porque muitas das vezes o efeito da violência comparece, né, enquanto um agravo de transtorno mental relacionado ao trabalho. E, segundo o professor José Roberto Luan, que também é um parceiro nosso de longa data, aliás, nós conseguimos trazer para Goiás em 2014, né, acho que foi talvez uma das primeiras palestras que a gente teve em Goiás, assim, no serviço público, né, especialmente. Na época, quase ninguém falava sobre isso. Hoje, né, é um assunto ainda bem generalizado. Então, claro que poder falar, como o professor José Roberto Lang fala, que também o assédio moral no trabalho, as consequências dele também podem ser encaradas como acidente de trabalho, muda muito a perspectiva. Então, acho que até essa concepção que a CIPA atual, essa nova legislação da CIPA teve, de colocar pertinho, né, a questão do assédio no trabalho da CIPA, acidente, né, faz muito sentido. Então, vejam, nós temos 3 possibilidades de notificação quando a gente pensa em saúde mental, no trabalho e violência. Né? Acidente, violência e transtorno mental relacionado ao trabalho. E lá na nossa nota técnica, a gente coloca lá o finalzinho, né, enquanto
anexos, né, todos os canais, todos os caminhos de denúncia, né, o que a gente pode fazer a respeito disso. E então agora eu entro propriamente no conceito que vocês já estão cansados de saber. Deixa eu ver o horário, 10h35. Nós vamos ali até, eu vou tentar ser mais breve, para a gente ter mais tempo de discussão, como eu falei, acho mais interessante. Mas, en passant, né? Então, o assédio no trabalho, ele está ligado justamente a essa conduta abusiva, seja de gesto, de fala, de comportamento, de atitude. Por exemplo, o não falar também, definitivamente, pode ser considerado também como uma conduta abusiva, né? Se negar a comunicar com outra pessoa. Então, a gente tem aí várias possibilidades de observar uma conduta abusiva, que pode ser frequente, repetida, e que tem uma intenção. Essa intenção é de diminuir, de humilhar, vexar, constranger, desqualificar e demolir principalmente um trabalhador ou um grupo. Essa concepção, né, que o professor José Roberto Honório faz no livro dele sobre assédio moral, foi a que a gente adotou juntamente com a da Marie-France Hirigoyen, que é uma psiquiatra, psicanalista da França, na qual o professor Roberto Loane bebeu lá na fonte. Então, a gente cita aqui, né, todas as pessoas, as publicações que a gente juntou para poder dizer, é isso que nós vamos entender como assédio moral. Que tem também, né, uma outra questão, que são as categorias. Então, dentro desse conceito geral, a gente pode se atentar a algumas categorias. E aí, mais uma vez, com base, né, nessas consultas todas que a gente fez. Atentado às condições de trabalho é uma delas. Isolamento e recusa de comunicação, comecei a falar. Atentado à dignidade. Violência verbal, física ou sexual. E aí vem... eu aqui com a cópia. Bom, atentado às condições de trabalho. Alguns itens para a gente pensar. O acesso a ferramentas para execução do trabalho é privado ou retirado do trabalhador. É retirada, sempre, né, em referência ao trabalhador e à trabalhadora. É retirada sua autonomia e liberdade para executar tarefas. É imposto continuamente tarefas novas com o objetivo de desestabilizar ou desnortear seu desempenho. É-lhe dado deliberadamente tarefas impossíveis de executar ou em condições ou em prazos. As tarefas são prescritas de maneira não equitativa. É-lhe feita pressão para que não usufrua seus direitos. É-lhe imposto horários injustificados. Trabalhos perigosos lhe são atribuídos contra a sua vontade. Tarefas incompatíveis com sua saúde lhe são atribuídas. Metas inatingíveis lhe são impostas. Aqui, né, eu trago um exemplo que já foi divulgado na mídia, né, lá da Universidade de São Paulo. Então, é por isso que a gente está trazendo ele. Então, por exemplo, na Santa Casa de Martinópolis, em Presidente Prudente, trabalhadores eram pressionados a participar de eventos como quermesses, leilões, fora do horário de trabalho, para arrecadação de fundos ao hospital. E também tinham de vender cartela de bingo sob ameaça de demissão. Esse é um exemplo, por exemplo, as condições de trabalho, atentados às condições de trabalho. Tem muito mais, né? Vocês sabem disso. Isolamento e recusa de comunicação. É-lhes privado das possibilidades de comunicação, faz-se uso dos não ditos, visando criar mal-entendidos. A direção recusa toda demanda de conversa. Não é permitido que ele fale com os outros. Seus colegas ficam proibidos de falar com ele ou são colocados contra ele. Ele é colocado em separado dos outros. Ele é excluído de participar de eventos ou não é convidado a participar. As pessoas deixam de participar de eventos que ele organiza. Sua presença é ignorada. É privado de informações, treinamentos ou contatos com pessoas que seriam necessários
à execução das tarefas, ao desempenho de suas funções ou úteis à sua vida funcional. Atentado à dignidade. Utiliza-se de gestos de desprezo para com ele. É tratado com ironia. Ele é desacreditado diante dos colegas, dos superiores hierárquicos e dos subordinados. Seus pertences são vasculhados, descartados sem autorização, furtados, danificados ou destruídos. Propostas ou gestos de cunho sexual lhe são dirigidos. Sua capacidade profissional é colocada em dúvida reiteradamente. Seus trabalhos são sabotados. Os resultados positivos de seu trabalho são atribuídos a outros. É incumbido de treinar outro funcionário que, conforme tudo leva a crer, irá substituir. Ele é preterido em quaisquer escolhas, em razão de deficiência física, raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião ou posição. Então, mais uma vez, né, eu sei que a pegada do grupo é a questão da equidade, e eu acho que, para além do acesso aos serviços, acho que esse último item também me parece bem importante, né? Então, fica aí, né, o recorte dessa categoria, né, do atentado de dignidade. Então, um exemplo, né, do atentado de dignidade, lá de Foz do Iguaçu. Uma mulher foi ofendida pelo seu chefe ao comunicar que estava grávida. Ela foi dar a notícia da gravidez e recebeu a resposta. Só sabe fazer filho. Então, acho que uma das coisas mais importantes, né, que a gente tem, que é a defesa pela vida, a gente ainda precisar escutar esse tipo de frases ainda hoje, né, mostrando mais uma vez como o machismo estrutural está presente na nossa cultura e dentro do ambiente de trabalho ele também se faz presente. A violência verbal, física ou sexual. Então, o trabalhador ou a trabalhadora, né, é agredido por meio de palavras, difamado por meio de quaisquer ações que visem a desacreditá-lo diante de outros trabalhadores, é ameaçado de violências físicas ou demais prejuízos no que se refere aos benefícios que possam fazer jus, é forçado a mudar de área de trabalho ou ainda a pedir demissão, ele é agredido, sendo empurrado, fechando-se a porta na sua cara, jogando objetos nele, ou objetos são arrancados bruscamente de suas mãos. Então, gente, né, lembrando de novo aqui do servidor, né, do serviço público. Antes de entrar no Sereste, né, só um parênteses, eu trabalhei do início da entrada aqui na secretaria, da admissão lá em 2011 até 2015, na atenção psicossocial aos servidores da SES, né, onde eu era psicóloga e trabalhava ali atendendo as demandas espontâneas e também todos os casos de trabalhadores problema, né, que eram sendo, fulano é problema, aquela coisa de individualizar a coisa, e esse tipo de coisa que a gente está vendo aqui é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Claro que respeitando toda a questão do sigilo, mas não é novidade para nós que dentro do serviço público, dentro do Sistema Único de Saúde e de outros tantos serviços públicos, a questão da violência ainda é muito presente. Gritar com ele, sua vida privada é invadida por ligações telefônicas, por cartas e mídias sociais, e ele é tratado por apelidos e ou brincadeiras depreciativas. Bom, e aqui a gente tem mais um exemplo, lá do Rio Grande do Sul, uma loja, quando uma mensagem eletrônica, inicialmente enviada pela gerente local ao gerente regional, para justificar a dispensa de uma funcionária, foi distribuída aos profissionais da unidade. No texto, a funcionária dizia que a loja não precisa de pessoas assim, que a supervisora fazia corpo mole, que estava desmotivando a equipe e apresentava atestados sem motivo. Eu acho que são algumas coisas, né, que dentro da organização do trabalho, que seriam muito simples, ou seja, precisa fazer uma crítica, precisa dizer alguma coisa que incomoda, discutir um assunto sobre assiduidade ou qualquer coisa desse sentido,
conversa, né, num momento particular, num ambiente restrito, vai elogiar, diga para todos ouvirem, né, para que isso de fato possa ter alguma função. Né? E qual é a função desse tipo de exposição? Né? Então, mas eu não pensei que faria mal. Então, voltamos de novo na questão da intencionalidade, que ela esbarra muito, por isso também a psicanálise nos ajuda a pensar, que é assim, nem pensei, foi automático, mas estava inconsciente. Né? E o inconsciente, como diz o Freud, né? Ele é o senhor dentro de nossa casa. A gente acaba deixando escapar, a gente acaba falando aquilo que está em mente. Né? Então, fazer essa mudança cultural, ela é muito mais longa, né, do que regulamentar os comportamentos. Então, é claro que um código de ética, um manual sobre assédio moral no trabalho, uma nota técnica do Estado, todos esses documentos que a gente vai se munindo, né, que a gente vai reunindo para poder fazer face, né, para poder enfrentar essas questões, são necessários, sim, para justamente a gente, como está lá no caput da nossa nota técnica, né, estabelecer modos de prevenir, de enfrentar, de tratar essa questão, mas passa também por uma questão cultural muito grande. Então, quando nós fizemos, por exemplo, no ano passado, o primeiro seminário de saúde mental do trabalhador e da trabalhadora, convidamos uma palestrante para falar sobre essa questão da violência, e aí ela mostra, né, como que, desde pequeno, o trabalhador, homem, né, de forma geral, ele é ensinado a ter determinados comportamentos que reiteram, né, as práticas violentas. Né? Então, ele não pode manifestar seu próprio sofrimento, não deve chorar, porque é coisa de menina. Né? Então, tudo isso que vai modelando, de certa forma, estruturando psiquicamente um sujeito, faz, claro, toda a diferença quando ele entra no mercado de trabalho, quando ele entra no mundo em que ele vai se relacionar com as pessoas a partir do trabalho. Né? Então, essa questão, né, da saúde mental no trabalho, ela é um grande, uma miríade, né, de assuntos que a gente pode abordar por vários caminhos. Né? Bom, o atentado à dignidade, um exemplo agora do Banco Bradesco, que também já foi divulgado na mídia, né, em uma de suas agências, uma trabalhadora era chamada de gerente Gabriela, pelo superior. Ela usava os versos da música Modinha para a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Para dizer que sua subordinada era incompetente para cumprir suas metas. Então, quer dizer, de novo, individualizando e naturalizando uma questão. Mesmo na música, né, se existe uma intenção de dizer de uma identidade, né, que poderia, né, ter uma outra interpretação, eu sou assim mesmo, né, de dizer quem eu sou, ela foi utilizada, né, de alguma maneira, para dizer não adianta fazer nada, essa pessoa é uma incompetente. Então, mais uma vez, né, o uso da cultura para poder transformar ou tornar a cultura na empresa, né, da forma como a pessoa entende a cultura fora da empresa. Então, de novo, né, a questão da violência, ela perpassa toda essa questão cultural. Bom, esse quadro, né, que eu vi lá na MASP em São Paulo, achei bonito e triste. Né? Eu acho que ele representa muito bem a questão da angústia que temos vivido, né? De uma certa maneira, intensificado. Né? Essa angústia ela tem sido intensificada. E aí o assédio sexual, ele, segundo a Marie-France Guayan, é apenas mais um passo no assédio moral. Então, o assédio moral ele pode ir ganhando várias caras. Não é? Então, ele pode ocorrer tanto, como eu falei mais cedo, né, por meio de palavras, gestos, atitudes, contatos físicos que visam obter vantagem, favorecimento sexual por parte do assediador. E também a gente pode pensar como que a aceitação ou a rejeição do assédio sexual
são considerados, às vezes, requisitos para acesso ou permanência no emprego, cargo ou função. Em algumas categorias mesmo do mundo das artes é o teste de SOCAP. A gente escuta isso com uma recorrência enorme. E a gente sabe que em cada lugar existe também expressões que são utilizadas para poder fazer referência a um jeito de funcionar. Né? Bom, então essas condutas, né, estão realmente transformando o trabalho num lugar hostil, intimidante, humilhante, constrangedor. E ao contrário do assédio moral, não é necessário que essa conduta seja insistente para caracterizar o assédio. Então, se no assédio moral a gente falou sobre a questão da frequência, da reincidência, aqui com o assédio sexual basta ter acontecido uma única vez. Somente uma prática já é necessária para caracterizá-lo, mesmo porque, né, pessoal, é considerado um crime, né? Está lá no nosso Código Penal. Então, essa prática sistemática, reiterada, agora eu estou falando de assédio organizacional, já ampliando para um outro aspecto, né? Que é o que a gente falou mais cedo, sobre a cultura da empresa e tudo mais. Uma prática sistemática, reiterada, de várias condutas abusivas inseridas nas estratégias e métodos de gestão, que visa controlar a subjetividade dos trabalhadores por meio de pressões, constrangimento e humilhação. Ocorre como forma de alcançar determinados objetivos empresariais ou institucionais ligados ao custo do trabalho, ou ao aumento de produtividade e resultados, ou ainda à exclusão daqueles com perfil inadequado ou pertencente a grupos discriminados. E aqui, pessoal, de forma muito tranquila, né, ou não, um pouco de receio, eu estou sabendo que está sendo gravado, mas eu vou dizer para vocês que o assédio organizacional, às vezes ele é uma política, às vezes ele é uma maneira como se decidem fazer as coisas. Minha tese de doutorado ela foi inspirada num momento em que o Estado de Goiás passava pelas organizações sociais. Então, eu estou dizendo isso porque também os sindicatos e todo o plano estadual de saúde, as conferências de saúde têm falado isso. Então, é com não muita tranquilidade, mas com cuidado, né, que eu faço essa afirmação, de que determinados modos de vínculos de trabalho precarizado, eles podem sim ser considerados como uma espécie de assédio organizacional, porque cumprem, fazem, né, laço com esse tipo de prática. Ou seja, é um jeito que a gestão do trabalho vai funcionar. Na época, né, a gente utilizou muito a questão do choque de gestão, e, de fato, muitas pessoas ficaram chocadas, né, no pior dos sentidos, no extremo das possibilidades de adoecimento. Eu mesma recebi muitos trabalhadores, né, em função desse movimento de retirá-las de seus locais de trabalho, porque outras pessoas com outros vírus entrariam, né, nos hospitais, enfim. Nós passamos por um momento que foi de muito adoecimento. Então, acho que para falar do serviço público, especialmente do Sistema Único de Saúde, e não dizer dessa realidade, né, não seria, primeiramente, acho que honesto, né, da minha parte, e também não seria ético, considerando que eu trabalho com um centro de referência em saúde do trabalhador. Então, com todo respeito que a gente possa ter às autoridades pelas decisões que são tomadas, a gente sabe que esse é um assunto muito delicado, né, que a gente precisa ter muito cuidado para pensar a saúde mental. Bom, uma outra forma, né, que a gente pode agora entrar, justamente até mesmo nesse período, né, eleitoral aí, é o assédio eleitoral. Então, o assédio eleitoral, ele tem como objetivo influenciar os trabalhadores para que votem ou deixem de votar em determinados candidatos. A gente pegou um exemplo aqui de Blumenau, em que o dono de uma transportadora ele veiculou um vídeo na internet direcionado a seus empregados, orientando-os a votar em candidato de preferência da empresa no próximo pleito eleitoral, bem como condicionou melhores condições de trabalho àqueles que declararam seu voto no candidato apontado pelo empregador. Então, esse é um exemplo típico, né, de assédio eleitoral e que, como a gente tem percebido, não só
no SUS, mas em todo o serviço público, é a prática, né, do clientelismo, né, de quais são os critérios para as pessoas trabalharem em cargo de confiança. Então, um assunto vai puxando outros, que de certa forma, estão todos dentro da questão da violência. Ou seja, né, qual é o critério para se selecionar pessoas para cuidar das pessoas? O Sistema Único de Saúde é essencialmente isso, né? Então, acho que a gente precisa estar muito atento às decisões que são tomadas e como que a gente consegue se posicionar a respeito. Agora, tem um parênteses também aqui importante, que é o que não é assédio moral. Porque às vezes entra numa linha de tudo é assédio, né? De uma defesa, às vezes até uma própria posição um pouco paranoica, em função de que a realidade é aquela toda lá que a gente disse. Não estamos deslegitimando a realidade. Mas ficar atento que o exercício da chefia, o exercício regular da chefia, né, que existe uma legislação, existe um documento que diz como que funciona aqui, o que espera de você quando você entra, um edital, né? Isso tudo isso é pertinente, isso faz parte do contrato. Solicitação coerente de produtividade dentro do seu horário de trabalho, uma avaliação coerente daquilo que é feito, olha, era combinado que você fizesse e tal, não fez. Desentendimentos pontuais, mal entendidos, erros da gerência, tudo isso acontece, né? A gente somos seres humanos e essas coisas sempre vão acontecer. Expressões do trabalho, desacordos ou conflitos, que também tem um tanto, e eles falam, mas qual que é esse tanto, Elise? Né? Que tanto que a gente suporta? Né? Aí a gente precisa saber, e aí por isso que as articulações entre os colegas são importantes, né? Que vai muito na contramão do individualismo, ou seja, a solidariedade de alguém que chega, você poder dizer como funciona, querer chamar para perto, entender que você ali pode ter uma troca, você vai fortalecendo esse outro lado, né, que sempre, né, de alguma forma, é o lado mais fraco, né, dessa relação empregado-empregador. Então, temos aqui, né, algumas consequências do assédio moral no trabalho, que, como muitos de vocês sabem, vai gerar impactos em todo o local de trabalho, seja no trabalhador, seja na organização. Então, temos aqui uma lista, né? Eu combinei aqui com o Lívia de vir até 11 horas com conteúdo, para a gente ter uma meia horinha. Mas se precisar estender um pouco, fica à vontade. Né? Tá bom. Mas estamos mais perto do fim. Então, só mesmo para ir pontuando aqui, né? Acho que são coisas também que a gente foi falando, sentimentos de desvalorização, mobilidade excessiva e inapropriada, perda do desejo, falta de interesse pelo que interessava antes, origem e ou desencadeamento de quadros depressivos e outros transtornos mentais, aumento do risco de suicídio, distúrbios psicossomáticos, acidentes de trabalho. Um parêntese que eu trago para vocês são os nossos dados de análise de situação de saúde que acompanham do Brasil. Então, Goiás também, o que mais acontece está lá dentro do grupo de transtornos neuróticos, do estresse e somatoformes. Então, aqui, né, ditos de outro modo, seguidos dos transtornos de humor. Então, a gente tem tido essa tendência em todos os estados. E, do lado da organização, vai se criando, então, um clima de tensão, desconfiança, redução da produtividade, prejuízos à imagem da organização, aumento dos acidentes de trabalho, aumento da rotatividade, aumento das licenças para tratamento de saúde, aumento dos custos, treinamentos, pessoa que sai, que volta, e aí fica mais caro, tem que contratar de novo. Aumento dos processos administrativos disciplinares, e ou judiciais com pagamento de indenizações por danos morais. E aqui a gente traz, então, né, a partir de um resumo da nossa nota técnica, da professora Lívia, algumas medidas de prevenção ou intervenção precoce. Então, do lado do trabalhador, estar atento às condutas abusivas, intencionais, frequentes e repetidas que ocorram no ambiente de trabalho. Então, acho que aqui a comunicação entra em evidência, né? Como é que eu sei se a pessoa está tendo intenção ou não
Porque, às vezes, uma conversa, um momento de mediação, impede que esse processo violento siga, né? Mas é preciso que a pessoa também tenha um mínimo de condições para essa conversa, um mínimo de condições para pensar nisso. E não é à toa que a Marie-France Higuaín, ela diz com todas as palavras, é preciso fazer a sua própria análise pessoal. Então, especialmente nós, né, no serviço de saúde, se a gente vai ofertar cuidado, né, especialmente na nossa área psi, e a gente não tem um cuidado por si próprio, fica muito difícil a gente seguir com esse trabalho. Conhecer e fazer conhecer as normas do regulamento interno de sua unidade de trabalho, bem como os riscos relacionados a seu ramo produtivo. Participar das palestras, treinamentos, cursos com temáticas de relações interpessoais no trabalho, mediação de conflitos, afins. Mas, de novo, isso não é equivalente à resolução do problema. São apenas medidas de prevenção. E, às vezes, a gente vê o nosso pessoal da fiscalização, vou abrir um parênteses bem rápido, que nós construímos, né, um questionário de riscos psicossociais no trabalho, a partir desse referencial teórico da clínica da psicodinâmica do trabalho, o pessoal lá do laboratório de psicodinâmica da UNB, o próprio professor Roberto Loani. Então, nós pegamos essas referências e fizemos esse questionário, que hoje é utilizado pelos nossos fiscais para poder investigar, né, indícios de assédio moral no trabalho. E aí, uma das medidas que as empresas acabam tomando e achando que isso vai resolver, vamos fazer uma palestra, então, sobre assédio moral. Claro que é importante, né? Estar aqui hoje é importante, mas não dá para ficar nisso. Então, as propostas precisam ir além, né, de palestras pontuais. Um processo de educação permanente em saúde é outra coisa, né? Então, acho que é o que a gente busca aqui. Solicitar apoio e orientação no serviço de atenção psicossocial e ou SESMIT e ou da gestão de pessoas. Não tendo nada disso na empresa, e se tratando de pessoas com um vínculo muito precarizado, lembrar que existe o SEREST. Então, assim, são funções diferentes, né? Saúde ocupacional e saúde do trabalhador são, né, disciplinas e campos de atuação diferentes, mas saber e poder dar acesso para essas pessoas para que elas sejam atendidas. Tentar solucionar os problemas no início, como eu falei mais cedo, questão do diálogo, a negociação com as pessoas envolvidas. E do lado das direções e das chefias da unidade, tomar medidas, né, que possam pactuar, de alguma forma proibir, não aceitar qualquer tipo de violência física, sexual, psicológica no ambiente de trabalho. Eu me lembro de ver um documento oficial que dizia assim, vamos evitar o assédio. Não vamos permitir o assédio. Então, tem coisas que a gente precisa se posicionar de uma maneira, né, mais decisiva, né? Então, acho que talvez aqui, né, proibir é nesse sentido, é dizer, não aceitamos. É diferente, dependendo de quem for, se for um amigo do rei, eu faço só para ele evitar, e não é bem por aí. Priorizar a estruturação da equipe psicossocial nas unidades de trabalho. Então, a gente fala muito em saúde mental, mas é como o Freud falou, né? Não dá para a gente simplesmente achar que não existe uma especificidade. Existe. Nós temos um trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, mas temos profissionais especializados, assim como o SEREST é um serviço especializado, a RAPS é um serviço especializado, e aí o que a gente costuma ver faltam profissionais de equipe mínima. Então, esse também é um problema sério que a gente encontra, justamente porque também precarização do trabalho. A gente vai para os municípios, a gente custa ver um profissional que é efetivo e que tem condição de dar continuidade para o trabalho. Então, é uma equipe frágil, que no momento está ali uma equipe razoável, comprometida, e aí passa pouco tempo, quando ela já está entrando, engajando com o trabalho, ela precisa ir embora, porque é um contrato temporário. Então, essa também, a estruturação de uma equipe, ela também é uma medida de prevenção ao assédio moral. Isso é muito sério. Realizar ações educativas sobre prevenção, direitos, recursos possíveis acerca do assédio moral no trabalho, propor políticas e programas de prevenção, estimular a negociação e mediação como forma de solução, criar espaços públicos de discussão dos trabalhadores. Então, isso também é um outro momento, né? A gente defende muitas reuniões
semanais, para que se possa falar do trabalho, do conteúdo do trabalho, mas que também esses espaços possam ser para poder falar do trabalho em si, das relações entre as pessoas, porque nós não vivemos somente na categoria organização de trabalho, né? O DG coloca a questão do contexto de trabalho envolvendo tudo isso, as relações de trabalho, a organização do trabalho, o conteúdo do trabalho, as formas como o trabalhador consegue se reconhecer, a própria questão do sofrimento. É um sofrimento patogênico, é um sofrimento que é uma espécie de angústia que pode ser criativa, pode, nossa, tá ruim, então vou fazer o quê? Não, tá ruim, não dá para fazer nada. Sabe? É poder falar disso tudo, porque isso interfere, de fato, no nosso desempenho. Seguindo mais um pouco aqui, e aí fica sendo o último slide de comparação entre um lado e o outro, né? Então, o trabalhador precisa, né, estar atento, né, ter algum colega, alguma pessoa que possa dizer para ele da importância dele buscar ajuda. Às vezes ele mesmo, dependendo da condição que ele se encontra, ele mesmo pode ter essa lucidez, não é frequente. A gente fala, poxa, está sofrendo, tem que buscar ajuda. Sim, mas às vezes esse primeiro passo é muito demorado, porque a pessoa está tão angustiada que não sobra energia, às vezes, nem para perguntar o que ela pode fazer. Então, isso é um passo importante. Distinguir assédio moral de conflitos pontuais do trabalho, que a gente falou um pouco mais cedo. Anotar situações e descrever os fatos é importante. Então, foi solicitado isso? Registra. Responde por um e-mail. Olha, conforme foi solicitado verbalmente, tal dia, eu tenho a dizer isso aqui. Registra. Né? Põe a conversa de uma maneira em que ela se torne um artefato visível, né? Uma prova. Porque pode ser que você precise utilizar depois. Então, é isso. Reunir provas do assédio. Evitar conversar com o agressor sem testemunhas. Buscar apoio junto a familiares e amigos para fortalecer a autoestima. Denunciar. Existem alguns canais que estão lá no final da nossa nota técnica. Nos casos de assédio sexual, registrar o caso na delegacia da mulher ou em outra delegacia. E do lado, então, da unidade de trabalho, com apoio com auxílio, né, de equipe multidisciplinar, realizar uma escuta técnica qualificada. De novo, a importância de se ter uma equipe estruturada. Promover mudanças na situação conflitiva logo no início. Definir e criar instrumentos para se lidar com as ocorrências, apuração e avaliação dos casos suspeitos de assédio moral no trabalho pelos diversos grupos organizacionais envolvidos. Viabilizar os devidos encaminhamentos de afastamento do trabalhador quando necessário e emitir a CAT, comunicação de acidente de trabalho, e preencher essas fichas de notificação no SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, especialmente aquelas que eu falei para vocês, né, de transtornos mentais relacionados ao trabalho, de acidente e de violência. Bom, então acho que como desdobramentos, a gente tem aqui a questão da denúncia, a vigilância dos ambientes e processos de trabalho, a necessidade de acompanhamento do trabalhador, a notificação, são todos trabalhos que o SEREST está envolvido. Então aqui, como eu falei para vocês, a gente tem alguns números, né, de telefone, e-mails, ouvidoria da Suvisa, ouvidoria do SUS, Disque Denúncia, o SEREST estadual. Esse e-mail aqui, tá, pessoal, ele não está correto, precisou a gente arrumar, não arrumou, mas é o e-mail, hoje é serestestadual@goiás.gov.br, né, vocês podem achar também facilmente de outra maneira. Temos esse e-mail aí da fiscalização da Suvisa e um específico também para denúncia. O questionário dos subsídios sociais, eu já falei para vocês. Aqui também, porque quem tiver interesse, quiser utilizar no seu ambiente de trabalho, a gente também disponibiliza, também está lá no nosso site. Sindicatos, né, Sistema de Garantia de Direitos, SESMITs, mostrando que desde 2006 a gente tem que notificar obrigatoriamente transtorno mental. É tão sério que assim, no documento específico que a gente tem de notificação, de orientação técnica de notificação, tem um parágrafo lá, assim, a gente gostaria até que fosse amedrontador, mas não é. Olha, se não notificar, perde o dinheiro que recebe. Quer dizer, é uma coisa que, assim, cada vez mais
a gente precisa demonstrar que é importante. Então, cada um de vocês que estão aqui nesse grupo, acho que é importante vocês lembrarem da importância da notificação, que mesmo se não houver nenhuma coisa, não vai acontecer nada. Então, é a notificação negativa. Estamos ótimos, estamos todos muito bem. Não precisa de nenhum investimento aqui nessa área. Então, e a gente sabe que a realidade não é essa. Então, a gente precisa realmente rever esse compromisso com a notificação. E aí temos aí as equipes de atenção psicossocial, os CERESTs regionais, como eu falei, né? Você está aqui o nome das cidades como, tá? Aqui é Rio Verde, Formosa, Itumbiara, Ceres, Anápolis, Aparecida de Goiânia e agora municipal em Goiânia. E toda a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que envolve, né, os CAPs e todas as unidades de saúde mental que a gente tem no estado. Bom, falei já da notificação lá no começo, aqui é um resumo do que eu disse. Aqui é o finalzinho, é o site, né, onde se encontram todas essas informações e documentos que eu falei aqui para vocês, está no site da saúde. Temos lá a parte de vigilância e saúde do trabalhador, onde vocês podem ver os nossos projetos, né, e que vocês podem acompanhar e conhecer um pouco mais do nosso trabalho. As referências que a gente utilizou para fazer essa apresentação e nosso e-mail do Núcleo de Psicologia serestgo@gmail.com. Porque se você tem alguma demanda específica sobre esse agravo, vocês podem estar em contato comigo, Elise, ou Ana Flávia, que também é psicóloga e trabalhou junto comigo lá desde o comecinho da estruturação do núcleo, e a gente fica à disposição, né, para a gente seguir esse assunto, né, mais na prática agora do que na teoria, que também é muito importante e que fez parte de um bom momento da nossa estruturação de serviço. Agradeço vocês pela atenção e fico aqui os próximos 30 minutos para a gente conversar. Então, muito obrigada, doutora Elise, né, por toda a sistematização do conhecimento que você traz para nós, né, de uma forma muito didática, muito completa. Então, até para nós que não estamos totalmente, né, dentro aí da psicologia, da saúde mental, acho que de uma forma você conseguiu nos conduzir, né, de uma forma muito didática mesmo. Então, agora, pessoal, a gente abre para perguntas de quem estiver aqui com a gente, né, na sala, e para a gente aproveitar aqui a presença da doutora Elise, né? A doutora Elise, a gente acabou não fazendo seu mini currículo, né? Mas ela tem uma experiência também na academia, né? No doutorado, fora do Brasil, né? Sim. E aqui já no estado de Goiás há quase 5 anos. Não, é desde 2011. Ah, 2011, na minha cabeça ficou 2021. 2010, na verdade. Sim, primeiro na rede, né? Primeiro lá no psicossocial, dentro da gestão de pessoas, né, na área de atenção psicossocial, os primeiros 5 anos, e os últimos 10 agora no Sereste. Certo. E eu fui anotando aqui algumas coisas, e aí vamos ver aqui como é que está o andamento. Por enquanto a gente ainda não tem nenhuma pergunta. Mas eu fui fazendo algumas anotações, né? Fiquei muito contente com tudo que você traz, especialmente as referências, né? Que faz a gente pensar esses recortes múltiplos, né? Que as pessoas representam, né? Dentro, e essa questão da indivisibilidade no trabalho e como isso te prejudica também nos outros ambientes, né? Se você está ali, né, fragilizado por essa situação. E aí eu fiquei pensando, para mim foi um aspecto assim de novidade, entender qual é o papel do Sereste mesmo, né? Porque eu tinha a impressão que era mais para a saúde do trabalhador do SUS. E você está falando, não. Muito mais amplo. Né? Para qualquer trabalhador, a pessoa que está desempregada, Sim, né? Exatamente. Todo esse apoio. Sim, então o trabalho do Sereste, né, acho que a gente pode ir entrando um pouco mais aí nas nossas atribuições. O Sereste estadual, que é onde eu estou, a gente dá essa retaguarda técnica, né? Eu vou voltar aqui lá naquele slide, eu não sei se o pessoal aí consegue retomar, nosso colega já foi embora, né? Mas, enfim, naquele slide que eu falo o que é o Sereste, né? Então, a gente tem uma portaria de consolidação de 2017 que, em uma frase, ele coloca um monte de coisas, e é muita coisa mesmo, né?
ações, retaguarda técnica para o SUS, nas ações de prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde dos trabalhadores. E aí, como eu falei, os agravos de saúde do trabalhador são vários. Né? Eu estou vindo aqui representar hoje aquele de transtorno mental relacionado ao trabalho. Então, por exemplo, né, o fato de que a gente faz semanalmente encontros de apoio matricial, que são junto com o nosso seminário. Então, a gente está, por exemplo, com o caso de um trabalhador que tentou suicídio em um determinado município, porque ele foi considerado incapaz para o trabalho. Né? Ele teve um acometimento, né? Inclusive está aqui conosco o Renato, que é fisioterapeuta, e com quem a gente dialoga, né? Assuntos, casos assim como esse, né? Quer dizer, olha a importância, né, da estruturação do serviço, né? Há pouco tempo a gente não tinha uma pessoa com quem a gente pudesse falar desse assunto especializado. Então, tendo alguém que possa nos auxiliar, a gente articula, né, porque o caso do sofrimento desse trabalhador que deseja morrer, né, e que é o extremo de um agravo de saúde do trabalhador, a gente pensar o que é que realmente aconteceu. Então, a gente precisa abrir o leque de perguntas para saber o que fazer a respeito. Porque não é só, claro, a notificação é o primeiro passo para você falar, olha, aconteceu um acidente, ou a pessoa foi acometida, ela teve um problema na ossatura, na musculatura, etc. E aí, então é isso. Então, ela foi incapacitada do trabalho e agora vai fazer o quê da vida? Essa é uma questão das mais difíceis, porque o que ela pode fazer? Porque o que o médico diz para ela? Você está incapaz de fazer o que você fez a vida inteira. Sujeito jovem, né, que tem, né? A gente quer apostar nisso, como eu falei mais cedo, no exemplo lá da grávida. A vida para a gente continua sendo o bem mais importante, a vida do trabalhador. Só que, como, né, eu já estou divagando um pouco, mas para dizer que a nossa vida se transformou muito em só trabalhar. Então, se a gente só trabalha, né, como que o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador vai pensar o que fazer da vida do sujeito que foi só trabalhar? E que a nossa sociedade ela é composta dessa maneira, de lugares para que você produza mais, para que você renda mais, gere mais, né, impulsos, saia aquela coisa, sabe, de produtividade que no final das contas é mais dinheiro. Né? E eu gosto muito, né, daquela ideia de que a nossa vida, né, é o tempo da nossa vida que é mais precioso. E a gente, ao trabalhar, né, a gente vende o nosso tempo de vida. Então, essa relação comercial, né, que eu acho que os sociólogos nos ajudam muito a pensar, né, precisa estar presente na fundamentação do Sereste, porque senão o Sereste, dependendo de quem está à frente, vai simplesmente querer adaptar as pessoas a esse modo de viver. E eu vejo, né, e aí por isso que eu não posso falar distanciada da minha formação, né, o mestrado foi na área de processos psicossociais, uma perspectiva mais crítica, né, o doutorado também na UNB, em processos, né, de subjetivação, clínica e cultura na psicanálise. Então, assim, a gente tem uma base que sustenta a gente para pensar o nosso trabalho, que assim, não é um trabalho de adaptação, é um trabalho de questionamento. Porque quando você fala, então o que é? Né? Se eu pegar uma abordagem muito ortodoxa, o sujeito está tomando remédio, né, para melhorar o humor dele? Porque às vezes é isso que é feito na maior parte das vezes. Né? O sujeito é medicado para que ele fique dócil, né, à sua desgraça, e não questione, peraí, o que eu posso fazer nessa vida agora que o trabalho acabou comigo? Eu vou acabar comigo. Né? Então, a lógica, ela é quase que aceitável, mas o problema é que a gente não consegue aceitar isso. Né? E o índice de suicídio estão aumentando. Então, acho que o questionamento não é só de acesso ao serviço, por mais que está lá na nossa política, a gente quer que isso aconteça, mas não pode ficar só nisso. A gente questionar de fato que organização do trabalho é essa, que você é um sujeito descartável, que você não tem direito a adoecer. Né? Eu lembro de uma palestra que pediram para a gente no município, e aí nós fomos falar no dia do trabalho, aquela coisa assim, vamos deixar todo mundo feliz, presentinho e tal. E assim, a gente chegou falando bem na época da reforma trabalhista.
sabe? Que foi um monte de perdas, né? E que foi mais ou menos aquilo ali, daquele exemplo que a gente escutou, né? De pessoas de altos cargos políticos dizerem, né? Poxa, nasce mulher, fraquejou, engravidou, só sabe fazer isso. Então, quer dizer, um discurso que é violento, né? De ódio desde o seu princípio. Então, como que a gente, enquanto um centro de referência em saúde do trabalhador, se posiciona, né, que também, e aí eu não estou dizendo aqui de questões partidárias, mas estou dizendo de uma atuação política, né, porque toda ação nossa ela é política. Né? Então, acho que nesse sentido, o trabalho do Sereste, ele é político, e dependendo das gestões, ele aparece mais ou aparece menos. Então, acho que até por isso também quero agradecer muito o seu convite, porque acho que essa articulação, por exemplo, vocês conhecerem o Sereste Estadual, que a gente vem e diz assim, olha, tem alguma coisa nisso aqui, tá? Ele está acontecendo aqui em Goiânia comigo, eu precisava disso. Então, nós vamos acionar o Sereste Goiânia, que aí nós vamos fazer a retaguarda técnica do trabalho de Goiânia, do trabalho de Rio Verde, de Formosa, de onde nós temos aqueles Serestes regionais, né? Para poder pensar junto, porque são casos muito desafiadores. E somente agora a gente conseguiu, porque essa estruturação toda que vocês viram aqui em poucos slides, levaram anos, né? Anos de muito estudo. Né? Aquele trabalho também das diretrizes diagnósticas e terapêuticas, ela também foi um trabalho de muita coalizão com pessoas, professor Álvaro Mero, lá do Rio Grande do Sul, gente muito boa que se reuniu com a gente, foi colaborador externo, leu o nosso trabalho, fizemos tudo como manda a cartilha, sabe, de fazer consulta pública. Então a gente tem muito, eu falo que é meu filho, muito orgulho, né? Muito orgulho, mas assim, claro que isso é uma base para o nosso trabalho, ou seja, você quer saber sobre a história da saúde mental do trabalho, o que é o transtorno mental, como que a gente se posiciona a respeito disso, o que é um projeto terapêutico singular. Se você quer saber de tudo isso, está lá no nosso documento grandão. Agora a parte, agora eu sei que existe. Agora, o que está acontecendo aqui comigo, enquanto eu, trabalhador, enquanto meu colega, ou enquanto minha categoria? Porque imagina, é isso que eu estou dizendo, quando eu sei que são profissionais da educação, os que mais notificam, a gente já tem uma notícia, opa, tem que dar uma atenção maior aqui, porque eles estão me dizendo que eles não estão bem. Por isso a importância de dizer, olha, tem alguma coisa que... E aí tirar aquele preconceito, tirar aquela coisa de, não, mas eu não vou dizer que eu estou com depressão, porque vai mostrar como eu estou frágil. Gente, aí eu costumo dizer, olha, pouco importa um diagnóstico. O diagnóstico é uma coisa dinâmica, né? E desconstruir essa ideia de que uma vez você passou por um episódio depressivo, você é um depressivo, uma distância muito grande. Né? Então, sim, a gente fica vulnerável, sim. Né? A forma como o trabalho chegou no nosso mundo hoje, estou dizendo não só de Goiás, não, Brasil e mundo ocidental. Então, assim, vou parando por aqui, porque esse assunto é muito extenso. A professora Fernanda Parreira, que acredito que você conheça, né? Ela está na educação física na UFG. Ela está aqui presente, fez um comentário, né, nesse sentido, que ela lembrou de um trecho do Café Filosófico com a Maria Rita Kel, dizendo: além de trabalhar, a gente ainda tem que dar o sangue. Sim. E ainda tem que gostar. Né? Isso. A gente tem mais duas perguntas aqui no chat, né, Elise. Se você puder, né, fazer alguns comentários. A Lenora Taveira Rassi, que também é psicóloga, que está no Distrito Sanitário Norte, né, como referência na rede de enfrentamento de violência. Ela que fez a primeira palestra de abertura aqui do nosso ciclo de estudos, né? Muito bom ter você aqui, Lenora, também. Ela faz a pergunta: como fica a denúncia e a questão da possível perseguição ao servidor? Falando de assédio mesmo. Uhum. Olha, a gente tem uma estratégia, vamos dizer assim, que é a denúncia anônima, né, naqueles canais lá que a gente colocou. E assim, quando falar, precisa fazer uma fiscalização aqui. O Sereste precisa vir e investigar porque está tendo assédio moral. A hipótese é essa, a suspeita é essa, então é isso que precisa ser investigado. Esse questionário que a gente fez lá no começo, a forma de aplicação, né? Como que vai ser? Leva todo mundo para o auditório. Aí leva, aí tá ali o chefe de olho, quem está respondendo, né? Então, muitas pessoas dali já começavam, não vou responder, porque meu chefe está olhando, e por mais que foi parado o trabalho na empresa para que a fiscalização acontecesse, e geralmente o questionário é uma dos primeiros instrumentos, né, a serem utilizados,
Então, esse processo começou a dar o que pensar. E aí a gente colocou, né, pequenas estratégias a gente foi desenvolver. Um picotado ali no final, que a gente deixava o e-mail, para que a pessoa depois pudesse responder de casa ou de algum outro computador. Teve gente que até começou a nos dizer que tem e-mails que podem ser criados que não tem condição de serem rastreados, né? Bom, não faz parte da minha geração esse conhecimento técnico, mas a gente sabe que é muito possível, né? Você cria um e-mail e que não se identifica, né? É a pessoa fulano de tal, e ali você tem mais liberdade para poder falar no conforto da sua casa ou de um computador, sei lá, enfim, de qualquer outro lugar. Porque no trabalho eu não acredito, porque o pessoal sabe o IP da máquina. Você pode encontrar outro local. Então, acho que as formas que a pessoa pode se expressar. Tanto é que até o número de telefone, algumas empresas não querem nem divulgar. Esqueci de trazer um cartaz que nós temos sobre assédio moral, essas coisas, para deixar visível também, não só nos meios digitais. Então, acaba que, assim, né, a gente ainda acha que é importante, sim, a coisa do papel, sabe, poder entregar, levar, ou então poder tirar uma foto ali daquele cartaz e levar para casa depois, enfim, para não dar bandeira, né, de que, ó, sou eu que vou falar, né? A pessoa poder, né, ter a sua reserva, ter o seu momento ali. Então, acho que esse é um ponto. Só mais um ponto sobre a notificação, por exemplo, também, a gente teve uma questão no anterior que a pessoa falou assim, eu não vou notificar porque a empresa que eu trabalho aqui nessa cidade é a única empresa grande. Então, eles vão saber que eu trabalho nessa empresa. Então, assim, a gente tem até um documento que nós escrevemos sobre a questão do sigilo, né, de como que funciona a coisa da notificação, o cuidado que a gente tem, o cuidado que os locais devem ter, mas que acaba, né, esbarrando um pouco numa questão fundamental, que é a confiança que a pessoa pode ter com aquele profissional que vai atender ela. E por isso, mais uma vez, né, a gente sempre defende a estruturação de equipes especializadas, né, para que ela possa, de fato, ter essa condição de ter o sigilo. E especialmente na cidade interior, que às vezes é tão complicado. E o trabalho junto com o Sereste estadual pode ajudar nessa retaguarda, né, nesse processo de como fazer a notificação, de modo que preserve a identidade da pessoa, né, então não foi pela... Nós estamos sabendo, mas nós vamos aí porque nós resolvemos ir. Não sei. Né? Estratégias para poder preservar, de fato, a identidade também, ou a possível identidade, ainda que sendo anônima a denúncia. Sim. Uma pergunta, assim, nesse sentido ainda, que eu tinha anotado aqui, me parece que alguém aqui do chat também fez, é perceber, assim, o que que acontece após essa notificação? Aí você vem e fala, a gente envia uma equipe de fiscalização para aplicar o questionário. Esse é um primeiro desdobramento. Mas teria mais algum que seria interessante a gente conhecer? Mais algum recurso? Desdobramento. Depois que a equipe de fiscalização vai até o local. O trabalho da fiscalização hoje, né, ele é coordenado lá pelo Leonardo, e a gente vê assim que quando eles fazem as fiscalizações, um monte de assuntos surge, né? Aquele, por exemplo, que eu citei na apresentação. Afinal, nós vamos conseguir passar para a unidade que ela tem que fazer muito mais do que uma palestra. Então, às vezes ela não consegue ir além, às vezes ela não vai estruturar nenhuma equipe, não vai fazer grandes coisas, mas qual que é a função da fiscalização, do acompanhamento? Colocar os critérios. Olha, esse documento que vocês vão fazer, não dá para ser uma coisa que você terceiriza para uma empresa fazer e você simplesmente mostrar para a gente. Tem que ter a assinatura do diretor da empresa, ele tem que estar ciente de tudo aquilo que ele está falando, porque às vezes até uma outra maneira, não tem nada a ver com isso, não quero me... E aí, então, assim, a cada caso, né, os critérios para poder cobrar, para poder dizer, olha, vamos ajustar a sua conduta aqui de algum jeito, porque senão entra o Ministério Público do Trabalho, às vezes é o Ministério Público do Trabalho que pediu fiscalização. Então tem uma conversa, né, assim, interinstitucional, a Delegacia Regional do Trabalho e Emprego. Então acho que assim, existe toda uma questão de articulação interinstitucional
que pode favorecer, sim, outras ações. Então, o desdobramento vai ser caso a caso, né? Me ocorre aqui um exemplo de um caso de assédio sexual que a gente acompanhou e que a jovem foi, de certa forma, revelada, né, por um problema de sigilo lá na delegacia da mulher. Né? A imprensa veio, né, quis fazer notícia daquilo, né, a cidade nem era tão pequena assim, e aí foi para a rede social, então é você, fulana e tal, entende? Então, assim, às vezes é um canal que a gente indica, mas veja como o desdobramento aqui seria agora de pensar a saúde mental da trabalhadora lá no próprio lugar onde ela denuncia. Ou seja, poxa, a delegacia da mulher tinha que ter uma outra abordagem, um outro relacionamento com a imprensa. Porque é isso, as pessoas também têm uma atração ruim, né? Entende? Com esse tipo de coisa e que não auxilia na maioria das vezes, né? É quase que revista de fofoca. Né? E não é por aí. Então, acho que tem todos esses entraves que a gente vai descobrindo à medida que os meios de comunicação vão ficando mais acessíveis, mas que trazem junto com essa realidade outros problemas, né? Que a gente vai tentando retornar. A Milena faz a seguinte pergunta: gostaria de saber como é o atendimento ao trabalhador do Sereste. Para além do acolhimento, orientação e encaminhamento para a rede, se também é oferecido tratamento por profissionais do próprio Sereste. Então, isso quem vai poder responder são os Serestes regionais. Porque o atendimento que nós, Serestes estaduais, fazemos são para os trabalhadores dos Serestes regionais. Então, a gente oferece esse apoio matricial para toda a rede de saúde do trabalhador do Estado. Então, por exemplo, tem cidade que não tem Sereste, porque não é uma dessas cidades polos que eu citei, mas tem um representante de saúde do trabalhador. E esse representante de saúde do trabalhador, ele pode tanto procurar o Sereste regional, como o Sereste estadual, um caráter complementar. Então, o trabalhador que bate na porta do Sereste, a porta de entrada aberta é lá no Sereste. O Sereste estadual, ele não vai, a gente não tem esse espaço e nem essa atribuição. Imagina, eu e Ana Flávia para 200 e tantos municípios. Nem os Serestes regionais têm essa capacidade. Então, a gente, por isso que eu falei mais cedo, está sendo estudada essa possibilidade de aumentar a quantidade de Serestes e tal. Porque o encaminhamento para a RAPS é o que o Sereste vai fazer para o tratamento. Então, nem os psicólogos que ainda fazem o tratamento psicoterápico, por exemplo, teriam condições de fazer. Então, é isso. Se você vê algum lugar que está fazendo, mas atende pessoal do serviço público e tal. Ok, mas não é só. Deveria atender todos. Tem condição de atender todos? Não. Aí vamos entrar dentro de um outro problema que é como a RAPS ainda está pouco estruturada. E dependendo da gestão, querem até tirar a CAPS, querem acabar com... Entende? Então, a gente vive uma série de problemas que estão ligados à política, né? A política de saúde, a política do que o Brasil entende, do que as pessoas que estão naqueles lugares entendem que é melhor. Não, medicalizar, internar é a solução. E aí, por isso que a gente foi lá, fez a diretriz e falou, gente, reforma psiquiátrica, assim, 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 o que a gente defende é isso, né? Agora, se amanhã vão querer derrubar tudo aquilo que a gente fez, infelizmente, também é um risco, né? Só por isso que eu acho que a gente tem que se unir, né? Tentar criar estratégias de resistência, porque a gente sabe que o caminho que a gente trilhou até agora foi de muita conquista, né? A gente que sai fora, faz palestra aí em outros lugares, você vê o Brasil tem um sistema único de saúde que é um exemplo, né? Que dá orgulho, apesar de vários problemas. Nossa, você vai em um lugar maravilhoso de morar, que é Canadá, ainda assim, não se compara. Sabe? Então, acho que a gente tem que dar valor, sim, ao nosso SUS, né? E tentar fazer o que for possível. Tá, eu vou fazer uma pergunta final, acho que já foi muito rico toda essa exposição, esse diálogo, né, que foi se estabelecendo. Quem sabe a gente pensa até numa parte 2 mais aplicada, né, quem sabe, em formato de oficina, vamos ver. Mas só para eu entender a questão da regionalização que você está se referindo, né? Tá. Você fala dos serestes regionais, que são aqueles polos que você citou, Sim, né? sim. Aqueles municípios. Mas aí você vem e fala que em Goiânia você tem um municipal, é isso? Sim. Mas e aí essa atribuição, por ser capital, por ser um município de maior porte, eu entendo que fica só para Goiânia mesmo. Isso, é o que se transformou há pouco tempo. É o primeiro do estado.
municipal? Não, talvez seja. Talvez seja. Agora, a data certinha eu não vou lembrar, mas eles são bem próximos um do outro, assim. Tem os mais recentes, que, né, são seresces rurais, né, que é o de Utubiara, Rio Verde. Aparecida é o mais novinho. Aparecida de Goiânia tem, sei lá, 2 anos. Municipais também. Regional. Regional. Municipal, só Só Goiânia. Goiânia. Pelo tamanho da cidade, né, populacional. E aí vocês têm uma relação Nós de temos cooperação? no estado hoje, a gente tem 18 regionais de saúde. Então, cada sereste pega determinados pedaços dessa região. Então, aquele sereste pega a região tal, tal, tal. Aquele outro pega... Então, a gente tem um mapa hoje que está sendo revisto, né, por conta dessas mudanças que aconteceram nos últimos anos. Mas, enfim, se você tem aquele município, daquela cidade, a gente vai lá e procurar, então está ligado a tal sereste. É esse sereste aqui que a gente vai conversar. Muito bom, parabéns pelo trabalho, pela trajetória, né? E tudo que vocês vêm construindo, né? A gente vê muito empenho, né, de vocês e a gente fica contente de saber que a gente tem um serviço, né, desse nível, que está produzindo, né, que está buscando sistematizar esses protocolos, né, e implementá-los também, claro, né? Então, conte conosco também do PET Saúde e Equidade para continuar dando visibilidade, né? E a gente continuar tentando construir, né, uma saúde mental que de fato valorize os trabalhadores, né, para continuar cuidando e vivendo. Sim, maravilha. Agradeço a participação da Fernanda, minha companheira aí de outros carnavais, todas as pessoas presentes, você, Lívia, Renato por aqui, Flávio, do nosso site, representando os estudantes. Né? Joia. Prazer. Muito obrigada, então. A gente encerra por aqui e a nossa transmissão vai ficar gravada e disponibilizada no nosso canal do Gato 3, no YouTube. A Lenora reforça que precisa só ser mais divulgado para ajudar mais pessoas. Me ajudem, me ajudem. Vamos divulgar. Parabéns, vários parabéns aqui de outros profissionais também, das nossas preceptoras. Vamos sim, vamos ajudar. Então, fica aí, né? A gente encerra essa sessão, mas com esse compromisso também de continuar pensando colaborações futuras. Obrigada. Eu vou sair. E estão pedindo para disponibilizar a apresentação, acredito que seja possível, né? Para a gente dar continuidade até no aprofundamento dos estudos. Posso me mandar um alôzinho? Certo. Aí eu... Certo, eu vou só... contigo, né, Renata? Vou só encerrar.